Voltamos para o segundo bloco aqui do SPM no ar. E durante o período do Mundial, a economia brasileira fica muito movimentada. Camisetas, bandeiras e principalmente vuvuzelas são muito procuradas durante a competição. Confira agora na reportagem de Isabela Chiesi. Vuvuzelas, bandeirinhas, acessórios, chuteiras e camisetas oficiais. Esses são apenas alguns dos produtos que estão colorindo de verde e amarelo o comércio paulistano. Sempre na época de Copa, a procura por produtos da seleção sempre aumenta. E esse ano também não foi diferente, aumentou bastante. Esta loja na região do Brás vende camisetas, bolas, chuteiras, tudo oficial. As promoções chegam a 60% e a camiseta oficial não tem mais no estoque. A Copa do Mundo ela é tradicionalmente realizada no meio do ano, em junho, julho. E esse ano está vindo novembro e dezembro. A grande diferença que isso traz é que esse momento de mercado é um momento que coincide com Black Friday e com Natal. Então, naturalmente, já seriam movimentos de mercado mais assim positivos, para as empresas. E a Copa do Mundo vem junto. Renato é diretor da Associação pela Indústria e Comércio Esportivo. Ele não sabe prever qual a expectativa de vendas para a Copa, mas acredita que está aquecido. Já a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo prevê um aumento de 7,9% nas vendas em comparação à Copa de 2018. Se as vendas nas lojas aumentam, nas ruas o movimento também é grande. Chegando na 25 de março, o clima é como sempre intenso e a rua está como sempre lotada. E a expectativa dos vendedores ambulantes para esse fim de ano de Copa também é alta. Sim, tá tendo bastante movimento, desde cedo assim já tá assim, movimentado, para lá e para cá, pessoa empurrando pessoa, tá bem movimentado por causa da Copa. Acabou a eleição, agora vai entrar no ritmo já da Copa e as coisas vão melhorar mais ainda. Já tá vendendo já, Vai melhorar mais ainda. A gente tem vendido bastante as coisas da Copa, muito, muito. A gente já começou a vender antes, porque a gente já tá com esse painel desde outubro, mas agora aumentou, a gente está vendendo ainda mais. Mas muito do que a gente vê nas ruas é produto falsificado. As pessoas, evidentemente, imaginam que a pirataria é um crime de menor ofensividade. Eu estou comprando um produto pirata, quem está perdendo aqui é a marca e o clube que está envolvido, no caso de uma camiseta de time, e ponto final. Nada mais para a sociedade eu estou gerando em função disso. Quando não é verdade, a pirataria traz, na prática, uma série de outros problemas. Hoje, a pirataria está muito ligada à parte de levantamento de recursos por grandes redes criminosas. Então, é parte do funding dessas redes, até porque a consequência penal é uma consequência leve. Mas o alto custo dos produtos oficiais gera uma procura por um comércio informal. Dona Socorro trabalha na 25 de março há mais de 2 décadas. Criei meus filhos tudo aqui, filho, tudo casado. Tem um que é subgerente do Bradesco, tem um que tem loja, tem um que mora em Anápolis. Consegui tudo aqui. Bom, e a região da saúde é conhecida por ser uma zona comercial bem agitada. Então vamos para lá com o nosso repórter Guilherme Zaghini, que vai nos falar como andam os comércios pela região. Guilherme, tá me ouvindo? Bom dia, Gabi. Bom dia, Leonardo. É isso mesmo, eu estou aqui na região da Zona Sul de São Paulo, dentro desse estabelecimento que tem uma área exclusiva para itens da Copa do Mundo. E a gente sabe que Copa do Mundo é sinônimo de oportunidade, Porque é um evento que mobiliza mundialmente a economia e pode ser benéfico também para os pequenos comércios, que é o que acontece aqui no Brasil. Em off, conversando com uma das funcionárias dessa loja, ela me contou que nos dias de jogos, esses itens aqui atrás de mim são vendidos com bastante frequência, E isso acontece porque muitas pessoas aproveitam esse período de Copa do Mundo para comemorar em família, com os amigos, e ter tudo bem enfeitado é essencial para a torcida brasileira. E agora eu vou mostrar um pouquinho dos itens que eles têm aqui. Tem a taça possível do hexacampeonato, algumas bandeiras, bandeira também para colocar no capô de carro.
É isso, de volta para o estúdio com a Gabi e com o Leonardo. O Catar possui uma das maiores economias do mundo, sendo o 8º maior com PIB per capita do mundo. O país é rico em reservas de petróleo, que é o seu principal produto de exportação. Segundo o levantamento da consultoria Front Office Sports, o Catar teve um custo de 220 bilhões de dólares para a Copa do Mundo, contando com estádios, aeroportos e centros de convivência para ver os jogos. O valor do investimento na Copa do Mundo 2022 é 19 vezes maior que o investimento feito na Copa de 2018 na Rússia e 14 vezes maior que na Copa de 2014 no Brasil. Um levantamento do jornal inglês The Guardian mostra que cerca de 6 mil operários de diferentes nacionalidades morreram trabalhando nas obras da Copa do Mundo desde 2011. Segundo o governo do Nepal, depois que as obras começaram no Catar, mais de 2 mil operários nepalenses faleceram devido às más condições de trabalho oferecidas. Um dado levantado pelo Business and Human Rights Research Center diz que houve mais de 140 casos de violações dos direitos dos trabalhadores, e pelo menos metade foi relacionada a questões de saúde e segurança. Estima-se que esse dado é muito maior e está sendo omitido. A BBC divulgou atestados de óbitos de trabalhadores que relatavam, abre aspas, múltiplas lesões contundentes devido ao impacto de um objeto sólido, fecha aspas. Milhares de famílias nepalenses ainda seguem sem notícias dos seus parentes, e isso é um absurdo. Bom, agora mudando um pouco de assunto, a gente sabe que o estádio do Pacaembu é um dos locais mais icônicos do futebol brasileiro. E nada como um lugar cheio de histórias para assistir os jogos da Copa. Por isso, vamos lá para o estádio do Pacaembu, onde está o repórter Gabriel Maier, que vai nos trazer mais informações sobre o que está rolando lá. Bom dia, Gabriel! Bom dia, Léo. Bom dia, Gabi. Pois é, estou aqui no estádio do Pacaembu, o marco histórico do estado de São Paulo, e aqui à minha direita tem a entrada do Museu do Futebol. E aí, quem quiser vir aqui conhecer um pouco mais da história do esporte, do futebol, venha. Jogo do Brasil, aqui está sendo entrada gratuita, com roda de samba, comida, tudo de graça. E fora do Jogo do Brasil, está aberto aqui para também todos os jogos da Copa. Você paga R$20, você pode fazer o tour e assistir aos jogos da Copa. Então, é um ótimo momento para você vir conhecer o estádio do Pacaembu e o Museu do Futebol, hein? E para saber também um pouco mais sobre as memórias da Copa, vamos ver a reportagem de Tatiana Hammer. A primeira Copa do Mundo foi em 1930, no Uruguai. Desde este campeonato, tudo mudou. O futebol mudou, novos campeões apareceram, novos países sede surgiram. A Copa se tornou algo extraordinário. A cada 4 anos que passava, novas histórias eram contadas e a vontade de torcer pelo Brasil era enorme. Para este jornalista esportivo, a Copa resgata as emoções da infância. Aí a que eu lembro muito é a de 90 mesmo, na Copa da Itália, porque eu já era muito apaixonado por futebol internacional, então, sabe, conhecia os jogadores, tinha colecionado o álbum, então só não vi todos os jogos porque eu estudava tarde, não dava para ver tudo, mas tudo que era possível ver eu via, então aquilo reforçou muito o meu amor pelo futebol de uma maneira geral. E a de 94 eu tive a felicidade de ir. Meus pais me deram de presente de ir aos 2 primeiros jogos, né? Brasil e Rússia, Brasil e Camarões. Foi lá na Califórnia, né? Numa cidadezinha perto de São Francisco, na Universidade de Stanford. Então eu brinco que na primeira Copa que o Brasil ganhou, eu vendo, eu tive a chance de ir a 2 jogos também. E acho que a primeira Copa que você vê o Brasil ganhar é sempre diferente, né? Sempre especial. Então essa foi muito marcante também, assim, a de 94 nos Estados Unidos. Mas 94 foi curioso, porque assim, já acompanhando, você não via aquela expectativa toda tão grande de ganhar, porque o time tinha sido muito contestado antes. Então eu lembro em 93, lembro de ir no jogo de eliminatória Brasil e Venezuela lá no Mineirão, e que o clima era um pouco de desconfiança, né? Tanto que depois foram chamar o Romário, que estava brigado com o Parreira e o Zagallo para classificar a seleção no jogo com o Uruguai. E é legal, cara. Eu acho assim, eu não sei, eu não tenho uma relação com seleção do jeito que eu tenho com o meu time do coração, por exemplo, ou que as pessoas têm, mas assim, eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria ver pelo menos uma vez, né? Porque o clima de euforia na rua, assim, é muito maluco, cara, de ver, assim.
Tá vendo essas estrelinhas em cima do símbolo da nossa seleção? Essas estrelinhas representam as Copas de 58, 62, 70, 94 e 2002, anos que o Brasil se consagrou campeão mundial. E nestes espetáculos, vários jogadores de respeito vestiram a amarelinha, como por exemplo, Pelé, Romário, Zico, Rivelino, Kaká, Ronaldo Fenômeno e Neymar. Mas o foco dessa história de agora é o Ronaldo Fenômeno. Sérgio é um corintiano roxo. Foi assistir a Copa do Mundo de 2010 da África do Sul com os seus irmãos. Lá eles ficaram em um hotel junto de toda a empresa portuguesa e viveram uma situação bem curiosa envolvendo Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno e a imprensa. E pra gente, brasileiros, corintianos, né, a gente tinha uma adoração pelo nosso Ronaldo Fenômeno. E a gente provocava muitos portugueses, dizendo que Ronaldo era só o nosso, que eles tinham um genérico, né? E aí meu irmão teve a brilhante ideia de comprar tinta. A gente pegou um lençol da própria pousada e escreveu na pousada: Ei Cristiano Ronaldo 621. Acabou sendo uma faixa grande, emendamos 2 bandeiras do Brasil e os portugueses acharam engraçadíssimo aquilo, fizeram uma série de reportagens, né? Até hoje a gente não sabe se eles entenderam o que a gente estava querendo dizer, mas tudo bem. E no dia do jogo a gente chegou cedinho no estádio, assim que abriu, para conseguir colocar essa faixa bem no meio do estádio, bem no meio da arquibancada, junto com as nossas bandeiras do Corinthians, óbvio, que sempre nos acompanham. E foi algo interessante, repercutiu, saiu em alguns sites brasileiros, né? Foi a primeira Copa que teve uma cobertura de internet, então essa foi uma história bem interessante. Marco Belo, jornalista esportivo, já participou de 6 Copas do Mundo, 3 como jornalista e 3 como torcedor. Fomos até a rádio onde trabalha para ouvir as memórias da final da Copa do Mundo de 1994, dia 17 de julho na cidade de Pasadena, nos Estados Unidos, Brasil e Itália. Putz, a mais importante para mim foi a primeira dos Estados Unidos, final, pênaltis. Eu tava assim do lado de onde tá a cabine da Globo, do famoso É Tetra, do Galvão Bueno, assim, eu tava do lado, 2 passos de lá, assistindo os pênaltis. Daí o primeiro pênalti, eu não lembro quem que era do Brasil que errou, e eu peguei e eu virei a minha credencial, assim, e daí começou a dar tudo certo. Daí eu não desvirei, eu virava e desvirava conforme brasileiro e italiano iam cobrando, e na do baixo eu virei para dentro e ele chutou para fora. Foi sensacional, foi demais, assim. Eu acho que é o momento que eu mais lembro de Copa do Mundo, foi essa final em Los Angeles da Copa de 94. Como amante de futebol, a Copa do Mundo tem muita importância, não só para Marco Belo, mas também para diversos outros brasileiros. Então acho que Copa do Mundo é um pouco mais do que futebol, sai um pouco do futebol, tanto que tem gente que não gosta de futebol e que só torce na Copa do Mundo. Então acho que é mais ou menos isso, é um período em que o brasileiro pode esquecer dos próprios problemas e pensar numa coisa extra. E se Deus quiser, esse ano o Hexa sai. E para o último bloco, vamos falar sobre aqueles torcedores fanáticos da seleção brasileira. E também vamos falar aqui com o Marco Aurélio, torcedor que foi para a Copa da Rússia em 2018 torcer pela nossa seleção. Voltamos já.